Tinara Fava. Eu sou o Luan Zanol. E eu sou o Fernando Tessaro Júnior. E hoje nós estamos em mais um podcast Desafiando para falar para vocês sobre decepções, amorosas ou não, mas decepções, já que nosso mestre aqui manja muito disso. É hoje que nós vamos desafiar no bate-papo, né, Luan? Daquele de arrepiar. Só corrigindo, o nosso podcast é desafiante. Desafiante? Desafiante. Esqueceu? Esqueci. Vamos começar de novo, então? Não. Vai ficar assim, com erro e tudo. Então vai lá, podcast desafiante. Isso aí. É isso mesmo. Gente, eu tava falando aqui pros meninos, que eu tô aqui, né, bendito ao fruto, sobre o primeiro beijo. Quem nunca deu aquela deslizada no primeiro beijo? Vou falar aqui minha experiência de primeiro beijo, que tinha uma galera atrás de mim, sabe? Fazendo uma torcida pra eu beijar e eu fiquei muito nervosa, tinha treinado muito, tinha comido laranja, chupado laranja, né? Tinha feito... Diz que o treino é feito no copinho de Danone, né? No copinho de Danoninho. Gente, informação nova, eu não sabia dessa parada aqui não, viu? E aí eu fiquei, muito nervosa, eu usava aparelho, e eu fiquei com medo, do meu aparelho enganchar nele, enfim. E foi horrível, sei lá, não sei como falar, foi esquisito. E eu acho que rola uma decepção sempre assim no primeiro beijo, né? Falar, o primeiro beijo foi o melhor da vida, nunca, né? Alguém? Não, na primeira nunca é, né? Fala aí. Olha, eu não sou profissional em primeiro beijo, até porque eu só fiz isso uma vez, né? Pra começo de conversa, né? Primeira é só... Então, mas realmente o negócio é decepcionante mesmo na primeira vez, viu? Não só a primeira beijo, mas a primeira transa também o negócio não funciona muito direito, não. Mas isso é uma questão... Acho que todo mundo, né? Com todo mundo isso acontece. A primeira experiência, ela nunca é tão agradável assim. Então acho que a gente pode traduzir isso também para os relacionamentos quando eles começam, né? Não só o primeiro de todos, mas o primeiro beijo que você dá com alguém. Acho que isso, às vezes, a gente tem aquela impressão de que colou, que não colou. Nossa, mas o primeiro beijo, fala a verdade. Não, fala do seu primeiro beijo, gente. Cara, o meu eu enganchei, porque eu usava aparelho. Enganchou mesmo, tá vendo? Feio. Não foi estranho? Lógico que... Tá vendo? Por isso que eu falo. A gente, desde o O meu começo... até que foi legal. Legalzinho? Foi legal, foi bom, meu. O meu teve torcida. Todo mundo batendo palma. Eu falei, Jesus, foi lá na chapada. O meu, se as pessoas tivessem visto, também teria torcida, porque eu acho que foi aos 16, eu nem lembro quanto que foi o meu primeiro beijo. Meu também, foi de 15 eu não fui pra precoce, 16. não. Fui tardio. Eu também não fui Fui precoce. tardio. Você foi precoce? Foi pra 14 anos. Não, eu tinha 15, você tinha 16. Então 16. uma ficadinha aqui, tá vendo? É, vamos lá. Eu acho que começa aí com essa questão de você já ter aquela coisa de, vamos pegar aqui um gancho de uma coisa que eu acho legal você falar, da pessoa falar assim, tem que beijar, não beijou ainda, não existe essa coisa, essa cobrança nos amiguinhos, não beijou ainda, Não né? perdeu a virgindade. Não perdeu a virgindade, isso Essa é uma perigoso, cobrança, né? é uma cobrança adolescente, né? Uhum. E na verdade isso é muito comum. Até tive atendendo uma cliente, ela tem seus já próximo dos 50 anos e ela Nunca beijou. praticamente se casou virgem, né? Praticamente se casou virgem. Existia aquela cobrança social ali. E ela, por conta de uma decisão na juventude, ela entrou num relacionamento que ela não queria continuar. E ela continuou pelo compromisso que fez. E lá pelas tantas, quando ela ficou viúva muito jovem, ficou viúva aos 40 anos, 40 e poucos anos, agora então ela está se dando a oportunidade de se relacionar com alguém que ela realmente quer. E parece uma coisa muito simples que a gente está falando aqui do primeiro beijo, mas por conta de uma coisa que parece uma coisinha pequena, a gente faz uma outra coisinha pequena, faz uma outra coisinha pequena, você vai dando aquela bola de neve, né? Daqui a pouco o primeiro beijo sem sal virou um relacionamento que você não quer estar. Exatamente. Não quer estar. E aí isso vira pra vida toda se você não toma uma atitude diante disso também. E existe tanta essa cobrança de, eu lembro na escola, e tal, BV, não é? Boca Virgem. BV, eu ficava tão tristinha, né? Porque eu falava, não, eu só vou beijar quando eu namorar. Meu pai falou que eu preciso estar namorando pra beijar, né? Aí tem aquela crença. Tinha aquelas brincadeiras de beijar, de um que tinha que beijar o outro, eu corria dessas brincadeiras. Tinha aquela pera, uva, maçã e salada mista. Aí tinha aquela história que era ficar com o dedo cruzado, né? Meu dedo começou a ficar torto, de tanto que eu ficava cruzado Por quê? pra não participar da brincadeira, que eu era tímido. E você participava, mas com o dedo cruzado aí não tava valendo. Tinha gente que andava assim, né? Sério? Pra sair pegando todo mundo. Eu ficava com o dedo cruzado, né? Pra ninguém ter que me mandar fazer nada. Essa é nova. E é uma coisa que não é tão antiga assim, Tinara. Eu recebi esses tempos, uma pergunta de um menino que ele mandou assim pra mim, eu tenho 18 anos e eu nunca me relacionei, eu sou virgem. Eu tenho algum problema? Tipo, ele perguntou se ele tinha um problema. Então, assim, as pessoas realmente levam isso a sério, sabe? Essa questão de... Trata como problema, né? Hoje mesmo eu fiz um post sobre padrões, né? Ontem a gente teve a Cléo Pires, que foi no programa do Bial, que ela falou sobre a questão da cobrança da beleza.
A gente tem uma série de convenções coletivas, né, nas coisas, de que você tem 18 anos, você não pode ser mais virgem, né? Nem me dirá virgem de boca, né? E as convenções a respeito do corpo, de que você tem que ser bonito para conquistar alguém que seja interessante para você, e várias outras convenções aí que na verdade são ideias que foram plantadas e as pessoas pegaram por tabela. E muitas vezes elas sequer param para pensar se isso é uma coisa que ela quer fazer. Exato. Ela simplesmente olha que está todo mundo fazendo ali, e porque ela vê uma pessoa cobrando a outra, ela acha que ela também está sendo cobrada, ela cria essa fantasia e já entra nesse ciclo. Sim. E a nossa sociedade, ela vive dessas coisas mesmo. A gente aqui precisa ter a presença de olhar para essas coisas e falar, peraí, isso aqui serve para mim? Esse padrão de beleza, ele tá posto, ele é legal pra mim? Esse estilo de vida que me pede pra que eu tenha esse tipo de corpo. É igual o Luan aqui, que é um cara que é um maromba man aqui, né, do podcast. Ele é o cara do maromba, é o gurilão do Cerrado. Ele gosta do estilo de vida dele, né? Ele gosta tanto que ele tem uma loja de suplemento, cara. Exatamente. No ser humano, ele adora o que ele faz. Vamos então ele tem que... O gurilão do Cerrado vai ser o novo podcast. Aí, o lançamento. Então ele gosta. Ele sustenta, né? Ele gosta, né? Já o meu estilo de vida já é diferente, né? Eu vou na academia para poder comer e principalmente beber. Então eu já sei que eu não vou entrar nesse padrão que a turma quer entrar aí. Então você tem que encontrar ali, dentro dessas opções aí que estão postas para você, qual que funciona melhor para tua vida, né? Que você vai sentir bem fazendo. Não para atender a expectativa alheia. E se, por exemplo, esse menino que chegou para Luan perguntando se tinha algum problema ainda, né? Se ele tinha algum problema. Eu acho que deve escutar muita coisa, né, na escola. Sim. Deve escutar uma coisa sem dos dúvida. amigos. Deve ter a coisa dos bullying Roda da de amigos chacota. é assim, né? Todo mundo tem cobrança. E o que eu respondi pra ele foi que se ele nunca teve vontade, que tava tudo bem. Que se chegasse a hora, ele ia saber. Mas ele precisava se desesperar por isso, porque não tem porquê, né? Não é uma coisa que você é obrigado a fazer. Mas às vezes a pessoa é tímida, né? Às vezes a pessoa é tímida, não se dá também a oportunidade, porque não sabe como lidar. Imagina, nós não fomos, vamos falar bem a verdade, nós não fomos educados emocionalmente para certas atitudes, respostas de atitude. Então assim, a pessoa chegou pra você, vai chegar pra você quando você tiver tal idade. Cara, você não escutou, nós não escutamos isso dos nossos pais. Na verdade, o que a gente escuta é se preserva, né? Cuidado. Existe mais a coisa do cuidado do que o como fazer. Então é normal, eu acho que numa idade dessa, a gente que não foi educado para isso, não saber lidar com essa situação, né? Isso se traduz aí, isso que você falou foi pontual, que a gente não é educado para se relacionar. A gente é educado, às vezes, para se preservar ou para ter medo de um monte de coisa. E, como eu falei, uma pequena decisão, ela vira uma bola de neve ali na frente. E é da mesma forma que você não é educado para enfrentar essa vida adolescente, que me dirá para uma vida adulta para ter um relacionamento. É até uma das coisas que eu abordo nesse novo projeto que está vindo aí, que a gente vai lançar daqui uns dias, dia 12 de setembro a gente lança. E a gente aborda esse tema justamente em que você não é preparado, na vida toda que você vive, você é preparado com um monte de coisa, mas para se relacionar você não é. E desde uma relação mais inocente, mais sutil, que é uma relação de adolescente, depois de jovem, enfim, adulto, né? Imagina, se você não é preparado para a relação mais inocente, imagina para a relação mais adulta, onde requer responsabilidades, onde precisa existir reciprocidade, esse encaixe manual, suave. Né? Como fazer, né? Daqui um dia vai ter manual. Eu escutei, eu não sei quem falou pra mim assim... ontem, a pessoa falou assim pra mim, quando nós tínhamos 15 anos, a minha mãe chegou pra gente e falou assim, olha só, vou falar de sexo pra vocês. Sexo é uma coisa muito gostosa. Vocês vão pirar com sexo. Mas o que vocês têm que pensar é se vocês estão preparados para o que vem com o sexo. Tipo, ele falou assim pra mim, então minha mãe virou pra gente e falou que sexo era muito gostoso, que a gente ia pirar, mas que tinha as consequências do sexo. Que a gente tinha que se cuidar, que sexo podia trazer doença, que sexo podia trazer um filho e que sexo podia trazer também decepções. E aí, legal, achei uma coisa legal, né? Porque normalmente o pai e a mãe não falam, é uma coisa bacana, uma coisa gostosa. É... aquela coisa assim, né? Quantas pessoas vêm no consultório? Porque tem uma crença, porque tem um problema, porque tem um trauma, porque tem uma limitação, porque desde ali do comecinho não teve educação. Sim, uma coisa muito comum é justamente isso daí. A pessoa, ela carrega um monte de limitações no momento de ter a relação sexual na vida adulta. Ela carrega um monte de tabus, ela fica com vários vários serás na cabeça, justamente por conta dessas coisas aí que o sexo foi colocado como uma coisa suja, como uma coisa promíscua, como pecado, como uma coisa que é para ser escondida, Exatamente. como uma coisa que não é uma coisa natural. E por conta disso, na vida adulta, isso se reflete em vários comportamentos limitantes na hora de ter relação sexual, até depois de casado. Então, isso aí traz realmente muita decepção se você não
tem uma forma inteligente de enxergar isso, não foi educado para ter uma forma inteligente de enxergar isso daí. E engraçado que, não sei, Luan, mas que quando, desde pequenos, né, desde quando você namora e tudo mais, tinha aquela coisa assim de pedir em namoro e tal, e o pai e a mãe conhecer, de trazer para perto da família, não é? É uma coisa assim como se fosse uma bênção, a gente viveu já isso. Eu não sei se hoje ainda é assim, porque hoje eu percebo que tem pessoas que namoram, tem relacionamento e falam, mas eu ainda não apresentei para os meus pais. Parece que só fica sério depois que apresentar para os pais. Não tem muito isso? Cara, você tá ficando com uma menina, você vai... Vou levar ela lá em casa, assim, rápido? Não é assim que funciona, né? Você vai falar, cara, depois que conheceu minha mãe, meu pai, o negócio feio. Normalmente, o que eu acompanho meus amigos fazerem é isso, né? Só vai apresentar mãe e pai se for pra ficar sério. Então, mas acaba sendo já entrando no namoro, né? Então, às vezes as pessoas estão ficando, saem aqui, saem ali, mas quando leva pra mãe e pai, é exatamente isso, a bênção, né? Pra poder estar junto. Mas eu acho legal, sabia? Eu acho legal o pai e a mãe conhecer antes de tudo rolar. Sim. Porque aí a mãe vira e fala assim, não sei não. Fernando tem uma história assim, que a mãe dele falou, não sei não, essa menina aí, problema. Não se eu for começar a contar as histórias aqui... Mas é porque o pai e a mãe têm um olhar maduro que nós não temos. Então, às vezes, você não apresenta o pai e a mãe, apresenta com um primo, que é mais velho que você, ou com o irmão. Não, gente, realmente eu tive uma história dessa aí que, no final das contas, a mulher tem uma camisa minha, ela queimou, né? Queimou de botar fogo mesmo, não é? Não queimou de ferro de passar, não. Tem que agradecer, né? Mas realmente, quando minha mãe viu, nem cheguei a apresentar de oi, tchau, tal, não sei o que essa aqui é minha namorada, tava no primeiro mês, assim, tal. Minha mãe me viu, né, com ela num lugar social, assim, a gente tava junto, minha mãe chegou, viu e tal. Minha mãe olhou assim, mas meu filho, essa mulher não combina com você, por que você tá com ela? Aí na época, não, mãe, porque ela é legal, porque não sei o que, ela... Não, tudo bem, meu filho, mas você toma cuidado, minha mãe nunca foi de se meter, assim, né, de ficar intervindo. Mas ela avisava, né? E ela avisou. Falou, toma cuidado, essa pessoa ela não... falou, daqui a um tempo você vai conhecer a Tinara. Vê direito. Vê direito se essa pessoa aí tem a ver com você, observa. No final das contas, fui descobrir que a vida da pessoa era do avesso, era virada no giraia, fazia coisa que só até Deus duvida. E aí, no final das contas, teve a história lá que uma camisa minha ficou na casa dela, fui pedir a camisa, ela falou que tinha botado fogo com um monte de outras coisas minhas, enfim. O negócio foi muito louco, o bagulho foi louco, né? Eu tive que terminar por telefone para não acontecer crime na história. Eu falo que às vezes o pai e a mãe, eles têm um papel principal aí, sabe? Mega, tipo, quase que crucial, porque é olhar e falar, onde você tá se metendo? Que cara é esse? Não, esse cara não é... Porque tem aquela história, gente, de você vai namorar uma mulher mais velha? Cuidado, não tem isso aí? Você vai namorar um homem mais velho? Tem uma coisa assim, nossa, mas é mais velho que você, mais ainda pro homem, né? Eu sou mais velha que o Fernando. E aí se fosse antigamente, há muito tempo atrás, nossa, né? É mais velha, mas e aí? O pessoal lá tá quicando agora na cadeira lá. Como que ela é mais velha que eu nessa casa inteira? Que é o quê? Tem o quê? Essa cara de 20 anos aí, né? Muito obrigada, meu amor. Mas de 18. Rola isso, não rola muito essa... Tem que garantir, né? Essa questão de... Eu acredito que é legal, sim, você ter o diálogo com os pais. Mesmo que às vezes você não mostre a pessoa ali fisicamente, olha, pros pais, ou sei lá, pro seu responsável. Chegar e falar, mostrar ali quem que é. É quem tem a oportunidade de ter os pais presentes, e embora entre em muito conflito, quando um filho pede um conselho para um pai, mesmo depois da vida adulta, quando você já está casado, o pai e a mãe são as pessoas que mais querem o seu bem. Então eles vão ter uma palavra para te aconselhar. Quando você pede um conselho, eles entram no modo pai, no modo mãe. Muitas vezes eles saem até da experiência de vida deles, que muitas vezes não foi tão legal assim, para conseguir te aconselhar. Então o olhar de pai, o olhar de mãe, ele é muito bem-vindo em qualquer situação. Que se você tiver acesso a isso, né, tem gente que não tem mais os pais aqui. Mas tem um então se você tem uma avó, avô, né? Se você tem alguém próximo, alguém por você, seja seu pai, sua mãe ou responsável, agradeça, porque tem gente que nem isso tem, não tem essa chance. Então se você tem, busca esse porto seguro aí para você buscar uma orientação. Porque o que eu tô puxando esse assunto é que eu acho legal diálogo. Com certeza. Sabe? Muitas pessoas têm decepção amorosa, têm problema amoroso, seja lá o que for, no primeiro relacionamento, ou no primeiro beijo, ou então diante de uma timidez, não sei. E aí não tem com quem conversar. E aí vai lá na internet, conversa com qualquer pessoa que vê pela frente, não é? Naqueles chats lá, sei lá. E aí não tem... Vai não tem perguntas de Yahoo. Sério? Não tem aquela... Eu era da época do acho que é
casar, não lembro agora como é que é o nome do negócio que você Meu amor, não entrava. denuncia a idade. Né? Mas é verdade. E aí você brincava ali, conversava no chat. Graças a Deus que meus pais sempre foram muito abertos a diálogo. Mas eu acredito que tem muita gente que fica triste e aí não busca conversa, né? Não tem problema você conversar, né? Você deve conversar. Ainda bem que tem pessoas como o Luan que fica online, que pode responder que responde o que faz com o primeiro beijo, né? Pode responder faz, uma situação dessa. Nosso e ainda bem que vem por aí, gente, um grande programa de treinamento emocional para você, de educação emocional, que o Fernando está lançando, que vai ajudar as pessoas de alguma forma, né? A ter na internet, né? Buscar esse tipo de conteúdo. Bom, vou partir aqui para o próximo assunto. Experiências com ciúmes. O que vocês dizem, rapazes? Não posso falar nada, porque não. Já tive algumas. Eu nunca teve ciúmes. Né? Não gosto de bolo. Mamãe, né? Mas enfim. Eu conheço umas pessoas, uns amigos ali, umas amigas, que parece FBI. O amigo do amigo, né? É um amigo do amigo. Pega o meu, Instagram, né? E, cara, faz igual ele. Olha o perfil, olha quem curtiu a foto. Olha se ele curtiu lá. Vai lá no meu perfil da pessoa, vê se o namorado ou a namorada curtiu a foto daquela pessoa, se tem algum comentário. Faz a limpa. Stalkear. Não, mas stalkear nível hard, né? Eu conheço casos de casamento que faz isso aí também. Não só namoro, não, né? Só a galera louca do relacionamento imaturo aí que faz isso, não. Isso aí tem por trás, né? Você sabe muito sobre isso. Sim. A pessoa é louca. Tem várias causas, né? Tem várias causas. Existe um porquê. E se você faz isso aí, sabe que você pode ser curado. A verdade é que o ciúme ele tem várias causas. A primeira de todas é a falta de amor próprio. Né? Geralmente a pessoa tem uma baixa autoestima. Geralmente ela não se vê tão bem assim. A primeira causa é essa. A segunda causa pode ser experiências traumáticas que ela viveu no passado. A terceira causa, e eu acho que na verdade ela deveria ser, a gente pode colocá-la como primeira de todas, é uma experiência de abandono. A experiência de abandono às vezes pode ter sido na infância, na adolescência, até na vida adulta mesmo, que gerou trauma. E aí essa pessoa fica com essa ideia, com essa crença limitante implantada nela, e diante de uma situação onde há a possibilidade dela perder esse amor que era direcionado a ela, e a pessoa não tem muito equilíbrio emocional, não tem muita inteligência para lidar com essa situação, ela acaba realmente surtando, entrando em crise de ciúme, acontece catarse, brigas, na verdade, tipo. Eu vou abrir minha história aqui, porque eu acho que a gente aprende muito com... Conte essa história então, meu amor. Conte essa história. A gente aprende muito com a verdade do outro, né? Nós temos que ter uma participação especial de um vizinho nosso que tá fazendo uma reforma aqui, mas tá tudo bem. Daqui a pouco vai ter uma furadeira aí, tá tudo certo. No início do relacionamento com o Fernando, eu tive vários relacionamentos antes, né? E aí você acaba pegando vício de relacionamento, ou você tem um medo, né, de um relacionamento que você passou, e enfim. Sim. E aí eu ficava insegura, assim, com mensagem de celular, até porque eu não conhecia, né, não sabia de onde que Fernando vinha, o que ele comia, quem que ele era, enfim. Então, tinha ainda mais esse agravante, né, porque ele não era daqui da cidade, não é aqui da cidade. E aí, um certo dia, eu fui falar pra ele, aconteceu já no relacionamento meu assim, 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 assado. Eu tô me sentindo mal porque eu estou tendo essa atitude, né, porque eu vivi isso, mas eu não gosto de ter essa atitude. E aí ele passou a entender e a gente fez alguns processos bem legais para melhorar isso. E mais que isso, eu acredito, né, nisso, que é você se amar mais do que você ama o outro. Porque às vezes você tá amando o outro mais do que a si próprio, e aí o negócio mela. Né, ferra tudo. Você deposita mais confiança no outro do que em você. Sim. Você acredita mais no outro do que em você, né? E aí também gera o ciúme. Então é legal você ter esse diálogo, né, amor? Foi o que aconteceu com a gente. A gente tava dentro do carro, o Fernando veio e falou assim, não, peraí, eu não sabia disso, né? E graças a Deus também ele é compreensivo, né? Tem esse trabalho que ajuda muito. E não foi com julgamento, né? Foi com o olhar de cuidar e falar, se eu não posso te ajudar, né? Vamos ver alguém que pode te ajudar. E é legal, gente, porque rola isso. Tá? Quem falar, eu nunca fucei, tá mentindo. Eu nunca olhei, tá mentindo. Né? Porque todo mundo tem um histórico de alguma forma. Você pode não ser ciumento, você está. Né? Vocês concordam? Tem muito relacionamento que às vezes está acontecendo uma situação de ciúme por alguma coisa episódica que aconteceu ali e despertou isso na pessoa, mas isso não faz parte da personalidade dela. Exato. Então o ciúmes hoje ele é tema de tudo quanto é tipo de situação que você possa imaginar, de tema de música, é discussão, é conversa, briga de casal, é todo tipo de situação o ciúme está inserido. E se você lida com esse problema de uma forma ou de outra, se você lida com alguém ciumento, seja compreensivo, se você ama essa pessoa o suficiente para superar essa situação.
E ajude ela a encontrar um caminho. Não é para É. você aceitar também tudo de qualquer jeito ali e se submeter a essa situação do ciúme. O ciumento, se você é o ciumento ou se você está com alguém que é, essa pessoa precisa ser conscientizada. Sim. Você precisa se conscientizar disso, que isso não é forma de amar. Isso não é uma forma de amar. Isso é uma Porque o forma ciúme- de afastar, né? O ciúme, ele é uma forma de você afastar. Terapeuticamente, a gente consegue demonstrar, explicar esse caminho para a pessoa, porque o ciúme, ele é um esforço inconsciente de acabar com o teu relacionamento. Se você está sentindo ciúme, você está agindo por ciúme, você está agindo para acabar com o seu relacionamento. Porque inconscientemente, se você tá aí ouvindo agora, você faça a seguinte pergunta, né? Você conseguiria lidar com essa pessoa te abandonando? E o quão menos doloroso seria se você soubesse que é você que acabou com o relacionamento, ao essa pessoa sair de perto de você. É. A pessoa que é muito ciumenta, ela até aceita que ela acabe com o relacionamento, mas ela não aceita ser abandonada. Então o ciúme, ele é o acabar com a relação. Ele é saudade de si. Certo, também, saudade de si mesmo Ciúme é também. saudade de si. Até porque muita gente tem, igual a Lula tá falando, a pessoa olhou no Instagram e tal. É o medo de ser traído, né? Sim. É o medo de ser passado pra trás. Só que o medo atrai. Nós estudamos isso. Muito do que você foca vai expandir, o medo atrai. E aí, se a pessoa faz, ela... Desculpa falar, mas... Algumas A pessoa- atitudes, né? Não, a que- pessoa tá fazendo mais por ela do que pra você. Aham. É uma coisa mais dela do que Sim. de você. Você não é o papel principal nessa história. Diz respeito mais à pessoa do que a, né, Uhum. quem tá vivendo ali. Então eu acho que rola sim, existe ciúme. Quem aqui nunca teve ciúmes? Rola ciúmes, é uma pauta que dá pra gente ficar 2 horas aqui falando sobre ciúmes. Sim, Mas graças a Deus o ciúme tem cura. com certeza. Quando você tudo passa a tem gostar jeito. mais de si, né, você... Não que você gosta menos dos outros. do O outro, principal mas- esforço é voltar pra si mesmo, tirar essa coisa de dentro de você, porque isso aí tem jeito, não precisa ficar refém dessa situação, desse sentimento e ficar agindo em função dele. Né? Existe aí um caminho que você pode percorrer para que você não fique sendo refém desse tipo de situação. Vamos porque é curar, muito gente. desagradável. Vamos buscar ajuda. Porque você imagina o seguinte, Buscar coach, terapias, Não. meditações. imagina o seguinte agora, uma perspectiva, se você pegar toda essa energia que você gasta com ciúme, com coisa desagradável, Colocar se na você academia, por colocasse, também, vai ficar fitness só com essa energia aí. fazendo isso. Vai ficar fitness só com essa... Imagina essa energia colocada em coisas que sejam agradáveis para vocês. Tem muita energia para gastar e vai gerar muita coisa positiva. Sim. Algo a declarar? Afim. Vamos adiante. Qual a próxima pergunta? O próximo tema? E experiências com família, gente? Com sogro e sogra? O que vocês dizem? Olha, eu tive boas e eu tive ruins também. Eu não sei se eu tive ruins, não. Aqui sempre tem essa coisa, né? Não, eu tive sim, tive. Ah, todo mundo. Acho que todo mundo tem. Todo mundo teve uma sogra jararaca, né? Todo mundo teve a sogra que era o demônio Gente, com Decorar, né? certeza. personificado, né? Todo mundo teve, isso eu tenho certeza. Mas e aí, atrapalhava a relação? Então, em partes, né? Porque Naquela, né? aquela que segura aqui, né? Fala, você vai dormir na... Não, não vai não. Vai não. Vai. Hoje você não vai sair da Ah, casa. eu quero viajar. Não, não vai não. Vai ficar aqui. Cara, eu odeio, sabe o quê? Não. Eu Não. odeio não. Mas é não por quê? Porque eu odeio Por que porque não? não. Por que não? Meu pai falava assim pra mim, pai, eu posso ir no show? Não, por quê? Porque não. Ah, vê. Aí Eu já, morrer. já levanta um giraia de dentro da pessoa, né? Vira Dá um a rebeldia em motivo, pessoa, né? Não é? Dá um É, um motivo. motivo. Por qual motivo, né? Por qual motivo? Sogro e sogra, sei lá, né? Eu acho que a gente ama porque Por é a obrigação. pessoa, é a pessoa que gerou, né? Mas tem Sim. também aqueles que atrapalham mesmo, né? Acho que depois que vai ficando maduro, Mas eu acho que eles muda. são necessários, né? Sim, eu acho Porque que eles apertam no começo pra que aqueles que não aguentam a barra saiam logo, né? Sim, ó, boa perspectiva, tá vendo? é uma forma de proteger também. Só que eu tive experiência, assim, de tanto como profissional, de acompanhar situações, problemas de relacionamento causados por sogro e sogra na relação. Tanto também eu tive uma experiência pessoal. Eu acho que a sogra, o sogro, começa a atrapalhar no momento que eles invadem um espaço que é do casal. E aí eu acho que o casal precisa aprender a impor limites. Ah, é verdade. Porque tem situações que a sogra olha pra nora, por exemplo, e pensa dela uma megera que tirou meu filhinho debaixo da minha asa, né? Ela achou que ia ficar ali tendo bebê chorão dela a vida toda. Né? Pra ela Trata ficar ali até hoje tratando. como bebê, né? Trata até hoje como bebê, exatamente. E quando existe um relacionamento sério, um namoro, um casamento, aí já existe um precedente para você impor um certo limite na invasão de privacidade de vocês. Porque quando a gente está falando de uma relação que
que é madura ou tem a pretensão de ser madura, ela precisa agir como sendo já madura. E nessa relação você precisa existir alguns limites mesmo. E tem situações que para haver paz tem que haver guerra. Infelizmente, tem situações que para haver paz tem que haver guerra. A gente tem dos dois lados, né? Tem essa questão de superproteção, mas tem também aquela que quer botar na hora dentro de casa, né? Vai casar com meu filho, então vem pra cá. E mora aqui na minha casa, né? Já vira mãezona. Aí a pergunta é, até que ponto, né? Esses extremos, porque são extremos, né? Atrapalham o relacionamento. Cara, quem casa, quem tem relacionamento precisa ter privacidade. Eu acho que tudo bem viver ali alguns meses com sogra e sogra até a vida ganhar um contorno, até você organizar a tua vida, se é casa, apartamento, sei lá. Mas, não importa se você vai morar num quarto e sala, né? Se nem tiver sala, às vezes é o quarto e cozinha, né? Quarto e cozinha. Muda, vai ter tua privacidade, vai ter tua vida de casal. Pra começar até a viver uma vida casal, né? Vai ter sua vida de casal, vai pagar suas contas, né? Vai viver seu relacionamento, seu primeiro ano. Eu acho que quanto mais amigo você puder ser, melhor. Não só para o seu relacionamento, mas sistemicamente falando até, é uma forma de você estar honrando também a pessoa. Você amar, mesmo que às vezes você não seja próximo, às vezes a pessoa não tem, né? O sogro ou a sogra. Eu não tenho meus sogros aqui perto. Sempre que eu pude estar perto deles, foi muito gostoso a experiência. A gente não tá sempre junto, mas existe o amor, o carinho e o respeito. Porque pensa só, se você tá com a pessoa, é feio você falar que você não gosta, né? Tipo assim, que você... eu tô suportando. Nossa, mas essa pessoa que tá do seu lado é fruto disso. Então, eu acho que respeita. Se você gostar ou não, né? Respeitar. Eu acho que tem que haver um respeito incondicional nesse sentido. Eu acho que você não precisa ter uma convivência incondicional, mas um respeito incondicional sim, porque são as pessoas que geraram teu marido, tua esposa. Gente, eu já vi... lembrei que eu já sei história. Eu sei história de... Uma menina me contou que a mãe do cara infernizava a vida dela. Mas infernizava e era real, tipo, ela odiava, porque falava pra ela que ela não se arrumava, que ela não ia no salão, que ela nunca tava com unha feita, que o cabelo dela tava sempre sujo e que ela não estudava. Eu falava, gente, mas é insuportável, mas existe. Infelizmente deve existir essas bruxinhas soltas por aí, né? Não sei. Tem, isso aí com certeza tem. E aí como lidar? Você afasta? Impõe limites, afasta, evita a convivência, porque você evitar a convivência tóxica com alguém que é seu parente também é saúde mental. Você não é obrigado a conviver com um parente seu que fica te prejudicando. Mas faz tudo na paz? Isso mesmo que seja, faz tudo na paz. Não, simplesmente evita a presença dessa pessoa. Cara, eu lembro que ela me contou na época assim, que ela chegou pro namorado dela e falou assim, tá insustentável, eu não consigo mais conviver com sua mãe. Você acredita? Ela falou. E aí, ela falou tão calma e tão tranquila pra ele que ele concordou. Não, ela não afastou ele da mãe, sabe? Mas ele concordou e falou pra ela, tudo bem. Você tá certa. Tem situações que realmente não dá para conviver. Então, se a pessoa é insuportável ao ponto de não haver possibilidade de haver nem política de boa vizinhança, você precisa deixar isso claro às vezes para ela. Falar, olha, eu não consigo conviver com você. A gente tá junto aqui por diplomacia porque eu te respeito, você é a mãe do fulano, mãe da fulana. E tá tudo bem, você fica na sua, eu fico na minha e a vida continua. Exatamente. Tem situações que pedem mesmo esse rompimento aí. Imagina chegar o Urilão do Cerrado lá, a menininha toda meiga, princesa, chega uma mão desse, ó. O pai olha. Vai tirar porte de arma no dia seguinte. Assim, vou entregar a minha filha na mão desse cara. Caraca. Não é assim não. Luan mete a mãozinha. Mete a mãozinha com a bola lá, ó. Dá uma animada no sogrão. Mas a experiência ela é meio... Às vezes meio assustadora, né? Eu tive a experiência de que o pai ia me cumprimentar, ele apertava minha mão com força. Tá te machucando. Pra poder... Pra falar, aqui tem... Aqui, tem um perigo. Você toma cuidado, que o negócio aqui é mais embaixo. E aí você fazia como? Ai? Não, segurava a mão também. Fazia forte aí, eu postava, tava achando cobrado que é é você, bagunça? rapaz. Tá achando que tá bagunça? Bora! Dá aquela envergada assim pra conseguir mais força, né? Botava eu pra quebrar lenha, cortar lenha. É mesmo? Tô falando. Cortava? Cortava, lógico. Corta não pra ver, né? Cortava na maior tranquilidade. Eu acho que... Bom, eu acho que toda experiência, gente, é válida, traz algum aprendizado, né? Que não trouxeram aprendizado pra você. Como é que o povo fala? Se não for bênção, é lição? É lição, se não for bênção, é lição. Então se não for uma bênção, vai ser uma lição e tá tudo certo. Tô muito doido aí, amor. O que mais que temos aqui, ó, amor? Amor ou apego?
O que vocês dizem? Às vezes você tá num relacionamento porque você tá apegado, e aí você termina, você não sabe se você tá sofrendo por apego, se tá sofrendo porque você ama. Nunca viveram isso? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Todo mundo já viveu em algum momento, né? O que vocês dizem? Eu acho que é uma coisa difícil, assim, de você conseguir realmente diferenciar, porque são sentimentos que se confundem numa situação, só que não necessariamente pelo fato de existir apego não existe amor. Ou pelo fato de existir amor não existe apego. Não necessariamente essas coisas não se substituem. Cara, mas a pessoa às vezes tá pegada na chavasca, como é que fala? Aí a gente fala, aí já é outra coisa, aí já é carência, né? Aí já é carência. Então, o apego então tá relacionado ao que? A carência, a, sei lá, a acomodação. O apego pode ser posse, pode ser ciúme, pode ser carência, pode ser comodismo, pode ser um misturado disso tudo, né? Mas o amor, ele não é aquela coisa assim, aonde que eu acho que a gente consegue diferenciar, né? O amor não é aquela coisa assim, eu não consigo viver sem fulano. Não, não é isso. Isso não é amor, isso é apego, isso é posse. Isso é loucura. Né? Eu acho que o amor é aquela coisa assim, eu amo tanto essa pessoa, feliz, né? Que essa pessoa, eu quero que ela seja feliz mesmo que ela esteja afastada de mim. Isso é amor. Isso é um sentimento puro de amor de verdade. Eu acho que qualquer coisa que foge disso, ela pode não necessariamente não seja amor, mas ela tá poluída por outros sentimentos. Se uma pessoa chega pra você e fala assim, terminei o relacionamento e eu tô sofrendo muito, mas eu não sei se eu amo. É apego ou você consegue fazer a pessoa identificar que ama? É se fazer essa pergunta mesmo, porque quando essa pessoa chega pra mim com essa queixa, a gente vai olhar pra todos esses pormenores que eu falei. Carência, posse, ciúme, a dependência, essas coisas. E aí, quando você contempla essas etapas, a dor ela tende a atenuar. E aí você começa a ter mais clareza do sentimento. E se você fala assim, não, eu quero que essa pessoa seja feliz mesmo que ela não esteja longe de mim, mas eu prefiro que seja perto. Aí tudo bem, aí é amor. Você já sofreu uma decepção que você fala assim, eu vou morrer? Nunca mais eu vou amar alguém assim. Vixe! Geralmente é a primeira, né? A primeira foi, não. A primeira foi de caiu da bunda. Assim, já chorei tanto com minha mãe porque eu não mereço isso, eu nunca mais vou me relacionar. Nossa, minha mãe falava, meu Deus, tem uma semana que você falou pra mim, você já tá muito louca. É o homem da sua vida, Tinara. As minhas amigas morriam de rir de mim, porque todo homem, eu e minha irmã, era o homem da minha vida. Meu Deus, tinha o homem da minha vida. Sempre era o homem da vida. É engraçado, né? E aí terminava, nunca mais. Uma hora se acerta, né? Opa! Graças a Deus, né? Depois de muitas tentativas, né? Mas não tem isso de você sofrer, achar... Porque é bom que tem tanta gente que vai escutar a gente que muitas vezes tá ali sofrendo porque fala assim, cara, mas eu não vou achar outra pessoa igual. Rapaz, como é que é, amor? Tem tantas pessoas no mundo, não quer? Olha, tem só 7 bilhões e eu acho que quase meio, né, de pessoas em cima dessa terra. Desses 7 bilhões... Alguém você vai achar. Alguém. Uma pelo menos vai servir pra você. Pelo menos uma vai servir, pelo né? Mesmo que parcialmente, né? Que nem todo mundo... Pelo menos procurar encaixe suave aí. Vamos lá. Mas eu acho que é isso, né, gente? Nem sempre é amor, nem sempre é, sei lá, apego. Às vezes é realmente um desejo de estar, né? A pessoa é tão bonita, fala, cara, sua mulher é maravilhosa. E o cara olha pra mulher dele e não acha tudo isso. Mas os vizinhos acham, né? E aí ele fica pelo troféu, né? Como os outros valorizam, né? Ele fica com aquilo ali como se fosse um tesouro guardando, né, pra ele. Exatamente. E às vezes ele nem é apaixonado, ele nem é nada, mas como todo mundo olha, todo mundo acha, é pela queimar a verdade ali, né? Tem muito isso também, né? Que mais? A decepção pós-término. As consequências, como curar isso? Tem muita gente, sim, que fica doente pós um término. E fica doente sério. Nossa, eu já vi gente ficar desnutrido. Deixar de comer, assim, parecia que tá doente. Sim. Eu acho que eu comparo o término de uma relação, seja um namoro, um casamento, a morte de uma pessoa muito querida, né? Porque com aquela pessoa você dividiu a vida ali no relacionamento, por um tempo. Seja meses ou anos, às vezes mais, né? Então, existe, primeira coisa, o luto a ser vivido pelo que não vai existir mais. Primeira coisa é isso. A segunda coisa é não matar a imagem daquela pessoa que você tinha. Porque tem gente que... Luto, né? Sim, você precisa viver o luto, né? Como eu falei, primeira coisa, se despedir, viver o luto daquilo ali. A segunda coisa é não matar a imagem dessa pessoa pra você, porque
Que ingratidão é essa, né? Que ingratidão é essa de você querer Fez parte, né? denegrir a imagem, desconstruir aquela imagem daquela pessoa só porque você sofreu uma decepção amorosa? Ah, Fernando, só por isso, cara. Mas a gente já fez isso uma vida inteira, vamos falar a verdade? Você viveu anos com essa pessoa, né? Todo mundo pensa assim. E a gratidão que você tem, ou que você deveria ter, por todos os anos que você viveu junto, por todas as experiências que você teve, você preferia abrir mão disso, né? Preferia não Você viver só é isso? essa pessoa que você é porque você viveu esse relacionamento, né? Você trocou essa experiência, né? Exatamente. Essa consciência que você tem agora só veio junto com essa pessoa. Né? É a construção. Já que você falou isso, vou pegar esse gancho dessa frase, um amor cura o outro, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ó, acabei de terminar. Sai metendo louco. Não sai? Se brincar no mesmo dia, vai pra uma boate da vida. Né? Quem nunca? Exatamente. Tô bem. Fica lá 10 dias bem, cai numa febre. Aquela febre do macaco, né? Que fala? É a dor tardia, né? A dor tardia. Fica doente. Porque você não viveu exatamente esse tempo que precisava. E aí é pior, né? Porque a luta é bem pior. Pois é, e depois você cai. Você ficou naquela loucura, festa, balada, muito louco, todo tesão, e você tá tentando preencher aquele vazio. Um vazio que não se preenche. Acho que é impossível. Eu não vou dizer que é totalmente impossível, mas eu acho que é uma história que você conta pra você mesmo, de que o amor vai curar o outro. Que primeiro que amor é doença, pra começo de conversa, né? Segundo que as pessoas são diferentes. E às vezes você vai pra esse novo amor com as expectativas de que essa outra pessoa vai suprir as carências que aquela outra supria. Sujo, né? Exato. Você vai lá esperando que essa pessoa vai cumprir as mesmas coisas que aquela outra cumpria, e às vezes você não se abre nem para aquilo que essa outra pessoa tem para te oferecer de novo. E aí vai ser outra decepção. É que você já está entrando em um outro relacionamento com uma energia negativa, porque você está chamando, né? A gente atrai pessoas com a energia que a gente tem, então a gente vai estar entrando num relacionamento que não é pra gente. Então você vai... É óbvio que você tem uma experiência ruim, né? Não tem como... Cara, eu achava que um amor curava o outro, até eu entender que não. Porque aquilo que você desenvolveu pela pessoa não era amor. Era como se fosse, falo por mim mesmo, uma expectativa de que aquela pessoa vai fazer você esquecer o outro. Mas na primeira briga, você lembra? Você fala, que merda. Você não era assim. Fulano não era assim, você é. E aí existe isso, não é? Existe muito. Nossa, e aí dói mais, né? Só que aí o problema é seu. Porque você criou uma expectativa que a pessoa não tem obrigação nenhuma de cumprir aquela expectativa. A expectativa não é amor, é do outro, né? Sim, a expectativa, se você tem expectativa, é você que tem que lidar com ela, né? O outro não tem obrigação nenhuma de cumprir essa expectativa com você. Né? Todo relacionamento é uma história nova, né? A gente não pode trazer nada a não ser as experiências, né? Mas o que você aprendeu, tem que estar aberto a aprender a escrever tudo de novo, né? Eu sempre falo assim, você vai fazer, eu peço pra você fazer um macarrão de molho branco, né? E você, de repente, a panela tava suja de cachorro quente, mas você não tem como lavar. Cara, você vai ter que dar um jeito, porque se você usar essa panela de cachorro quente, tava suja, pra fazer o macarrão de molho branco, ele vai ser um molho rosé, ele nunca vai ser branco. Né? Não vai ser uma história pura, né? Por mais que você não tenha uma água, você pega um papel. Se vira pra limpar aquela panela. Senão, se você meter já lá, você vai ter resquício do outro. É sempre assim, né? Eu tenho uma outra forma também de abordar a mesma história, só que... Mesma metáfora. A mesma alegoria, mas de outro jeito, né? Quando você fez uma festa na sua casa, você vai receber visita no dia seguinte, com a casa toda bagunçada, copo espalhado, garrafa quebrada... Móveis quebrados. Receber, mas não vai ser prazeroso. Não vai ser uma boa experiência, né? Aquela energia pesada ali, sujo, né? De desorganização, de desordem. Acho que as pessoas não estão dispostas a limpar a casa pra você. Então exatamente. Você não pode esperar que a visita que chega esteja disposta a arrumar a tua casa. A visita quer chegar e encontrar água na geladeira, um bolinho no café pronto, né? Uma casa limpa. Então... Fora a impressão que fica, né? Pra quem tá chegando. Sim, parece esse ser humano louco aqui, né? Bagunça. Apesar de que tem umas pessoas metidas a enfermeiras na vida aí, né? De que quer pegar alguém com a desordem feita, isso é um outro fator também. Tem gente que quer pegar uma pessoa lá que tá toda machucada, quebrada, sem rumo e quer consertar essa pessoa pra ter ela como E aí alguém... fica na cabeça, né? Não, e aí acaba entrando em parafuso, porque quando essa pessoa fica de pé, muitas vezes ela não é a pessoa que ela queria pra ela. E essa pessoa que ficou de pé, às vezes não quer essa pessoa que tava tentando consertar ela. Então, arruma a casa antes de receber visita, né? Lava a panela antes de fazer o outro molho, né? Eu acho que principalmente essas pessoas que querem consertar, elas estão buscando consertar elas mesmas, né? Porque se eu tô querendo isso, o que eu tô buscando? Tô dando socorro?
Se eu tô dando socorro, sou eu que tô pedindo socorro, né? Acaba que eu acho que você vai entrar numa onda que você tá ferrado, porque eu vejo isso acontecer mesmo. Ah, eu tô ficando com um cara, mas ele acabou de terminar um relacionamento, ele era casado, tem 2 filhos. Aí, amiga, mas ele tá apaixonado por mim. Eu falo, cara, quanto tempo que ele separou? 2 semanas, filha, sai dessa, né? Ele tá, sei lá, tipo, curtindo. E ainda tá pensando em como ele pode fazer, de repente, pra ele voltar pra família dele. Sim. Porque, querendo ou não, é a sua família, né? Eu vejo o Fernando respondendo as pessoas. Vou ver o que ele escreveu. Uma pessoa escreveu assim pra ele. Minha mulher me aborreceu e eu me despertei interesse por uma outra mulher. Uma pessoa escreveu assim pra você. E agora... na verdade, a mulher, a pergunta foi, né? Até lembrei da pergunta que você falou. A minha esposa terminou comigo por uma briga de trabalho. Isso. E eu me interessei por outra pessoa. E agora? Muito rápido esse ser humano, né? Bem ligeira, né? Mas assim, eu sou uma pessoa, eu tenho uma visão assim de família que ela não é muito ortodoxa para o que está posto aí, né? Casou, não deu certo, termina. Eu não sou assim. Eu penso que casamento é casamento. Né? Acho que casamento é casamento. É uma instituição ali quase que inabalável, salvo pequenas exceções. Então, se é esposa, se é casamento, se é marido, essa pessoa é metade de você. Não dá para você ir lá e ficar toda vez que você for um pneu, você trocar de carro. Você vai lá e conserta o pneu. Não, mas tem uma família, tem filho. Bater o motor, você vai fazer o motor. Vai trocar de carro, vai fazer o motor. Mesma coisa. O carro não é... O casamento não é uma coisa que você vai lá e... Como um carro, né? Que até se você quiser trocar, você vai lá e troca. O casamento é uma coisa vitalícia, né? A relação é uma coisa vitalícia. E se tá tão frágil a ponto de, por conta de uma briga, por conta de uma separação, uma breve separação, já se interessar por outra pessoa, que referência de pensamento é essa? Aí é desejo, né? Foi a resposta que eu dei. Você tá pensando com a cabeça de baixo. Né? Você não tá pensando... vi essa resposta. Achei muito legal, porque quando eu escuto minhas amigas, eu falo, meu Deus, vocês são igual o homem. Não tô acreditando nisso. Fui lá, falo, gente, que mundo, que eu não consigo ser assim, tenho inveja. Eu falo, eu tinha inveja disso. Não, hoje eu não tenho. Mas quando eu vivi o relacionamento, eu tava solteira com elas e elas conseguiam viver isso, eu falo, gente, tenho inveja de se conseguir isso, né? Não sei se o cara vai gostar de mim ou não, eu vou me envolver, né? Mas eu acho assim, rola muito isso sim, e é desejo, porque passa. Gente, a paixão é passageira. Não é? Gente, vontade é um negócio que dá e passa. Dá e passa. Não tem como. E aí uma vez o Fernando falou assim pra mim, ele me contou uma história, achei muito legal. Alguém tava num curso de PNL e falou assim, eu não sei o que era sobre criar oportunidades. Lembra dessa história de um cara que falou pra namorada, alguma coisa assim? Não sei se você vai lembrar dessa história, você me contou. E aí você ou alguém falou pra pessoa assim, para de criar oportunidade e ficar sozinho então com a mulher. Entendi, lembrei. Não lembrei exatamente da situação, mas eu entendi. Volta e meia, isso é recorrente aqui. Quando você tá num compromisso sério, você tá casado, você tá namorando, você tá noivo, você assumiu um compromisso com a pessoa, né? E sim, a carne é fraca, sim, você vai sentir vontade, sim, você vai olhar para uma pessoa bonita e vai achar bonito. Né? Só que a fidelidade, a presença que você vai ter na vida da pessoa, é uma decisão que você toma diariamente. É uma decisão que você toma e sustenta. Então, se você está num relacionamento, para de criar situações onde você vai se sentir tentado a sair fora da relação. Se você está comprometido, não fica sozinho com a pessoa do sexo oposto que te atrai. Exatamente. Não fica estendendo horas de trabalho a fio aí com a pessoa do sexo oposto perto de você. Nesses momentos onde o cansaço bate, né? Você fica vulnerável. Né? Evite ficar vulnerável, expor seus sentimentos para alguém que pode representar um risco para o teu relacionamento. Se você vai expor teus sentimentos, exponha para alguém em quem você confia. Né? Não vai se expor para uma pessoa aí qualquer que pode aí até se aproveitar da tua fragilidade para se aproximar de você. Eu já escutei, tanto homem quanto mulher também. Eu já escutei histórias de pessoas próximas a mim que falaram assim, eu me apaixonei pelo meu personal. Isso é sério. Me apaixonei pelo meu personal. E a pessoa casada. Aí eu ainda falei assim, sem julgar, né? Eu falei, nossa, mas e aí? Não sei. Me apaixonei por ele porque ele é muito mais legal, ele conversa comigo, ele é divertido, fora que ele é gostosão, tem uma barriga. Aí ele vai me alongar e tal, e eu sinto a força dele. É claro que o cara já percebeu que a mulher tá ali, né? Sim. Mas eu nem não pude falar muita coisa, mas o que eu disse foi tipo assim, tá, mas é porque naquele momento, convive com a pessoa, né? Casa, divida uma casa, divida contas, porque isso vai passar. Gente, de longe todo prédio é bonito. Não, toda grama é linda, vai lá, não é?
Você tá olhando mais ali, você tá esquecendo que você tá vivendo em casa. Então eu acho que... Só que assim, né, é difícil você falar isso pra uma pessoa que tá ali já na situação. Mas assim, tem um diálogo, né? Chega pro seu marido, pro sua esposa, ou se for o contrário, e fala, né, ó... Eu acho isso, aquilo. Por que a gente não faz mais lazer, né? Porque vamos treinar junto. Sei lá, pra você dar um jeito de quebrar um pouco essa oportunidade que infelizmente rola. O cara tá ali te vendo, o cara tá ali treinando você. Cara, rola isso. Não adianta, é homem e mulher, carne é fraca, né? Por mais que, é isso aí, eu acho que é a oportunidade. Não em todos os casos, mas existem casos. Sim, são casos e casos, né? Mas o fato de você não se colocar numa situação onde você esteja vulnerável, você diminui, assim, grandemente a chance de alguma coisa te levar a ficar tentado, ficar tentado, não vou nem falar de acontecer. Mas só de você eliminar as oportunidades para que isso aconteça, você já melhora muito a chance de que você consiga se manter fiel no teu relacionamento. Eu achei muito legal como uma menina postou essa semana assim, ó. Todo homem devia vir com um trailer. Para a gente já saber o que ia viver. Aí eu respondi assim pra ela, o que já tá rolando na sua vida, né? Porque, mas olha que engraçado, isso é real, porque tipo, uma pessoa dessa se aventura, vou lá, vou ficar com esse cara. Se ela já perceber que vai dar merda, porque, cara, o problema não é a pessoa, não vai trocar de situação que o problema vai mudar. O problema vai persistir, né? Porque muitas vezes tá na gente também a situação. Ah, eu vou trocar de cidade porque eu não aguento Cuiabá. Cara, você pode morar em Nova York, vai estar uma bosta. Eu tive uma pergunta essa semana no meu Instagram também falando sobre esse negócio. Continuar tentando aqui no Brasil ou aqui no meu emprego bom e tal, ou tentar a vida fora do país? É verdade. Eu respondi e falei, olha, nem uma coisa nem outra, né? Você que precisa escolher com base em você, não com base na oportunidade. Porque se você for pra fora, lembra que você vai se levar junto. Então se você tá fraco aqui, você vai ser fraco lá fora. Se você tá uma bosta aqui, você vai ser uma bosta lá fora. Se você tá forte aqui e tá dando certo, as chances são que você dê certo lá fora. E não é garantido também. Então, primeiro... Relacionamento, mesma coisa. Mesma coisa. Se tá uma merda esse relacionamento que você tá... Se você pular pra outro... Apruma. Porque se você pular pra outro, apruma primeiro. Se aprumou, o negócio não funcionou, e realmente pode ser que seja um Por isso que na relacionamento pausa eu acho legal realmente a gente se curar. Entre um relacionamento e qualquer um outro. É se curar, fazer aquela imersão de si. E às vezes até dentro do próprio casamento também. Às vezes a pessoa que está aqui ouvindo a gente, ela tá dentro de um relacionamento de longa data, um casamento, um namoro. E às vezes você está ali meio magoado, você está até meio escaldado dessa relação. Tirar um tempo mesmo para você se dedicar a alguma coisa que tenha a ver com você, dar uma afastada mesmo. Cara, faz uma viagem sozinho, vai lá espairecer a cabeça, ver coisa nova. Dedica um tempo para você. Quando você voltar, mantenha dedicando-se a você mesmo. Essas coisas, elas são importantes para que você volte para si. Porque às vezes é você que está se afastando de si mesmo e está botando a culpa no relacionamento. Exatamente. Então você precisa se reencontrar. Isso, né? Eu coloquei como final aqui de quem é a culpa. Quando você termina um relacionamento, sei lá, você fala assim, aí alguém pergunta assim, mas o que aconteceu, né? Aí fica assim, aquele cri, né, no ar. Cara, de quem é a culpa? Eu não sei, sempre tem um culpado? Olha, eu acho que culpa, o problema é a gente usar essa palavra, né? Culpa. Cara, culpa a gente joga tudo sobre alguém. Culpa. Cara, não existe culpa. Quando se trata de relacionamento, quando se trata de pessoas. Mas fulano fez isso comigo. Cara, você acreditou nele, você depositou tua confiança. Então você tem a responsabilidade de ter depositado confiança. Aquela outra pessoa tem a responsabilidade de ter usado mal tua confiança. Então substitua a palavra culpa por responsabilidade. E sempre, 100% dos casos, 50% da responsabilidade de um, 50% é de outro. Com certeza, nunca. A pessoa que te ilude, ela só te iludiu porque você acreditou que uma fantasia poderia ser possível. Então você se iludiu para acreditar na ilusão que ela estava te propondo. Da mesma forma que essa pessoa, ela foi mal intencionada, mas ela encontrou alguém que estava querendo, então, fugir da realidade. Então a responsabilidade é mútua. Não existe alguém que é culpado numa relação. Mas fulano me traiu. Ok, então qual que é a tua responsabilidade dessa pessoa ter se afastado de você? Ou você se casou com uma pessoa que não merecia a tua confiança? Vocês acham que existe a questão da dor em terminar? Sabia que eu sempre tive dificuldade de terminar relacionamento. Com certeza. Com certeza, isso aí... Sabe, sempre aquela situação, eu prefiro que termine comigo para depois eu não ter que voltar. Tipo assim, né? Que egoísmo, né, credo. Mas não já rolou isso com você? Com certeza, com certeza. E como é que faz daí, né? Você fala assim, cara, eu tô enrolando pra terminar, porque depois eu não quero, eu que ter que ir atrás, entendeu? Ficar com a culpa, se ferrou, sei lá, mas e aí, tá precisando terminar e não termina, fica segurando a onda.
Estranho, Cara, né? isso é um desperdício de tempo, né? Tempo, energia, dinheiro. Mas você acha que gente, você acha que uma menina de 15, 16 anos, 17 tá namorando, tem uma maturidade? Dá um desespero quando a gente escuta. Não tem nem pra namorar, né? Que me dirá pra terminar. Quem namora essa idade aí não namora, né? Aquela coisa intensa. Tá experimentando, tá conhecendo a primeira vez. Cara, eu acho que a gente e tem às vezes que... eles terminam até por celular. Pois é. Eu acho que... Começou a namorar comigo pessoalmente, vai terminar comigo pessoalmente, vem aqui em casa. Né? Eu acho que as coisas são também... A gente tem que dar o devido respeito que elas têm, mas também não fazer de tudo uma grande decisão. Uma decisão de uma vida. Ai, meu Deus, eu vou morrer se eu fizer isso. Cara, não vai, a vida vai continuar. Sim. Vão existir outras pessoas, outras oportunidades. Eu acho que se chegou o ponto de não você... Tem um culpado, né? Não tem, existe né? isso. Então, quando você chegar a se perguntar, é bom refletir se tá tudo bem, né? Tem alguma coisa aqui existe uma contraparte também, um outro lado, né? Será que você está dando valor a alguma coisa que você gosta e está abrindo mão de uma coisa que é muito importante para você? Eu acho que essa ponderação que você vai, tá confundindo minha cabeça. Não estou confundindo, eu estou colocando o outro lado. Porque às vezes você está dando muito valor a uma coisa que você gosta em detrimento de uma coisa que é muito importante. Você precisa conseguir discernir aquilo que você gosta e aquilo que é importante. Cara, é legal sair pra noitada, é legal se divertir, beber, não ter pra quem dá satisfação? É gostoso? Você não precisa dar satisfação. Só que o que é importante pra você? Ter alguém pra compartilhar a vida. Então isso traz responsabilidades. Legal. Então é importante você não abrir mão de algo que é importante pra você pra algo que você gosta. É legal meter o louco, viajar solteiro e tal? Mas, é massa viajar em amigos. É legal. Mas você tá ali, né? Mas... Não, você pode conversar com a pessoa e falar, vou viajar com os amigos. Tem um acordo ali também, né? Que é saudável, né? Com certeza. O que é saudável pro relacionamento, eu acho que tudo vale, tudo tá valendo, né? Uhum. Resumindo o nosso episódio de hoje, resume aí, Luan, tudo que você escutou hoje aqui no nosso podcast. Resumidamente, bom, acabou que a gente não falou só sobre desculpas amorosas, né? Decepções, né? Decepções amorosas. A gente acabou falando sobre muitas coisas que, no fim, chegamos às decepções que não são decepções, né? São expectativas, né? Acho que são experiências boas, né? Porque decepção, acho que é uma coisa negativa quando a gente fala de decepção, né? E a gente tem esse olhar, principalmente a questão da culpa, na verdade, não ser culpa, ser responsabilidade, muda, acho, um pouco essa questão da decepção, né? Porque seria uma decepção nossa sobre algo que a gente criou. Desejo interno, né? É interno, é totalmente interno. Se tivesse uma frase para resumir nossa mega sessão master grátis de hoje. Uma frase? Uma frase massa aí pra gente fechar o nosso podcast. E você, qual que seria a frase que você deixaria? Cara, pra mim é que procura se conhecer melhor, porque toda vez que você olha pro outro e aponta, tem uma coisa dentro, latente, batendo. Com toda certeza. Né? Para uma boa relação, toda transformação tem que começar de dentro pra fora. Falando disso hoje. A frase do cara. É o gurilão. O Gorila do Cerrado também é cultura? Também é gente, conhecimento? Depois dessa frase, nós temos que encerrar isso aqui pra vocês eu quero só fazer uma conclusão assim da minha parte agora, né? Que quando eu olho para as pessoas que chegam aqui com essa ideia de que a decepção é o fim, realmente a decepção foi um ponto final de alguma coisa que aconteceu. Seja ela qual for, seja a decepção de um namoro, um casamento, uma decepção temporária, uma expectativa que você tinha com a pessoa que ela não cumpriu, mas o relacionamento continua. Eu acho que o problema está na visão que a gente tem sobre isso. Porque se você tem uma visão que realmente aquilo ali foi uma decepção, você vai remoer isso para a vida toda. Você amarra a bola de ferro no teu pé e vai arrastar essa decepção pela vida. Só que se você olhar para essa decepção como uma expectativa que você tinha que não se concretizou, que te ensina a ter novas expectativas mais realistas para o teu futuro, aí você tem uma visão de início, né? Que tudo é um início, tudo é um começo. Todo fim ele esconde um novo começo. É um obstáculo que você precisa transpor para encontrar coisas novas na tua vida. Então eu acho que essa é a visão que a gente precisa lançar sobre as decepções que a gente tem na vida. Legal, gente. Ficamos por aqui. Eu sou Tinara Fava. Obrigada pela sua audiência com a gente. Eu sou Luan Zanol. Obrigado por participarem desse podcast. Eu sou Fernando Tessaro Júnior e esteja junto com a gente no próximo. Até mais. Até lá.